abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. E hoje meditaremos a partir do versículo 35 até o versículo 39. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39, seguindo a série de exposições que estamos realizando nesse Evangelho, no Evangelho de Marcos. Pessoalmente tenho sido bastante edificado, bastante enriquecido por meio dessa série de pregações. É sempre um privilégio, né? É sempre um proveito maravilhoso a gente poder olhar para a vida do Senhor Jesus, para a sua obra, para o seu ensino, para aquilo que ele cumpriu e cumpriu de maneira perfeita no seu ministério. Tem sido maravilhoso e estamos seguindo. Nosso desejo é que o Senhor continue falando ao nosso coração. E dessa vez, dando mais um passo, já estamos quase concluindo o primeiro capítulo, tá certo? Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 35. Todos encontraram? Vamos ler, assim diz a palavra do Senhor. Está aqui também projetado ao meu lado. Podemos ler assim a palavra do nosso Deus. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Até aí a leitura da palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pedir que o Senhor fale conosco. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra que lemos. Ela está aberta diante de nós. E agora, Pai, o nosso desejo, Pai, a nossa oração é que o Senhor fale aos nossos corações, ao teu povo que está aqui reunido, sedento da tua palavra, desejoso de ouvir a tua voz, Senhor, porque somos o teu povo, somos tuas ovelhas. Te pedimos, fala conosco, dirige a nossa vida e faça, Pai, que nós possamos contemplar ainda mais a perfeição, a beleza do teu Filho Jesus, do Evangelho, daquilo que ele fez de maneira perfeita e que muito nos abençoa. E te pedimos também que o Senhor nos ajude a, compreendendo essa palavra, aplicá-la na nossa vida, aplicá-la, Senhor, no nosso coração, para que possamos viver em obediência para a glória do Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Meu irmão, me diga uma coisa. Você já deu uma viagem perdida? Eu costumo dizer que não tem nada mais irritante nos nossos dias, na nossa rotina, do que dar uma viagem perdida. Certamente todos nós já passamos por algum tipo de experiência desse tipo. Nós, de repente, vamos para um compromisso acertado com alguém, com outra pessoa, e a pessoa vai lá e desmarca. Mas a gente já foi até o local. E é irritante, a gente fica frustrado, fica triste. Mas sabe o que é pior? Quando a viagem perdida é culpa nossa. Quando você vai para uma consulta médica e esquece de levar aquele exame que você só está indo para devolver esse exame, e aí ficou em casa. Ou então, quando você esquece aquele documento, aquele comprovante que você só entrava no local se você tivesse esse papel. Ficou na mesa. Mais uma viagem perdida. Tempo perdido. Um dia praticamente que foi embora. Já que a gente está falando de viagem, vamos pensar também numa viagem propriamente dita. Você se organiza, você e a sua família, e vai para um local, aquele tempo precioso de férias. Sabe também algo que é muito frustrante? Quando você está lá, faz a viagem, mas você não se preparou bem para aquele momento. De repente você não levou roupa o suficiente, ou estava frio e você não levou casaco nenhum,
ou não levou, vamos lá, dinheiro suficiente, você viu que o dinheiro foi curto no meio da viagem, ou de repente você foi, né, para um local e que esqueceu simplesmente de pesquisar se ele abria na segunda-feira. Quando chegou lá, estava fechado. É frustrante, irmãos, principalmente quando é nossa responsabilidade se preparar bem para as coisas que a gente vai fazer na nossa vida. Veja, eu estou falando de uma viagem, ou coisas que são rotineiras, cotidianas. Coisas que de repente dá para adiar, e se não deu na segunda-feira, dá para ir na terça. Se não deu a consulta nessa semana, marca aí para 3 meses depois, né? Porque está difícil marcar consulta. Mas de repente não são coisas assim tão importantes. Mas principalmente nas coisas importantes da nossa vida, nós precisamos nos preparar para termos o cuidado de não darmos nunca uma viagem perdida. Quando nós lemos na palavra do Senhor, irmãos, especialmente no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, nós conhecemos a vida de um homem que não deu viagem perdida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, na verdade, ele veio com um propósito muito bem definido. Ele veio para cumprir uma missão. E principalmente no Evangelho de Marcos, nós vemos como Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o Messias prometido, ele veio e de maneira incansável ele levou a sua missão até o fim. Ele veio com uma missão bem definida e levou a sério esse propósito. Levou a sério essa tarefa do começo ao fim, se preparando com dedicação, se munindo com a oração, porque ele precisava estar capacitado e cheio do Espírito Santo, sabia exatamente o que queria fazer e, louvado seja Deus por isso, ele foi fiel em cada passo até o fim e, de fato, cumpriu a sua missão. Essa é a história do Senhor Jesus. Essa é a história da vida, da obra, do ministério de Cristo Jesus. Nós estamos lendo, né, aqui no Evangelho de Marcos, né, nessa série, e nós vemos como esse evangelho, como já foi falado aqui muitas vezes, é um evangelho em que o autor ele não se preocupa em dar muitos detalhes. Temos textos rápidos, narrativas, né, prontas. O Senhor Jesus viaja de um ponto para outro, de uma cidade para outra, em apenas um versículo. E esse homem, ele parece não ter um espaço na sua rotina. Sua agenda era cheia. E principalmente, irmãos, nós que, né, estamos no nosso dia a dia, na nossa correria cotidiana, nós precisamos entender que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós fazemos nos nossos dias, porque senão a gente é engolido pela rotina e esquece vivendo de maneira automática, no piloto automático. Jesus Cristo não era assim. Hoje, nós vamos olhar para esse pequeno texto, um texto de narrativa rápida, mas que guarda em si mesmo lições preciosíssimas, lições que nos fazem olhar com mais clareza para a obra de Cristo, lições que nos fazem olhar com mais beleza, com mais glória para aquilo que Cristo veio fazer e como ele fez, lições também que nos dão um exemplo de como nós podemos viver a nossa vida com intencionalidade, porque se tem uma palavra que nos fala sobre Jesus é essa, né? Jesus era intencional em tudo que fazia. Jesus não estava de bobeira. Jesus não veio a esse mundo a passeio, como um aventureiro, como um curioso. Jesus ele veio para cumprir a sua obra. E ele fez isso de maneira perfeita. Ele fez isso de maneira maravilhosa. Dito isso, vamos olhar para esse texto, irmãos, e encontrar aqui 3 lições, tá certo? 3 lições sobre como essa missão de Jesus ela foi cumprida de maneira perfeita e gloriosa, e como ela também nos abençoa. Primeiro ponto que gostaria de destacar aqui é que Jesus cumpriu a sua missão, e essa missão ela foi vivida inteiramente em oração. É exatamente sobre isso que nós lemos aqui no versículo 35. Vamos ler todos juntos esse versículo 35, todos a uma só voz, por favor?
tendo se levantado de madrugada, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Já falamos aqui que Jesus Cristo era um homem imparável. A sua rotina certamente estava cheia de atividades. Já aqui no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, nós já vimos ele realizando grandes coisas, curando doentes, expulsando demônios, pregando ali na região de Cafarnaum, convidando ou convocando discípulos para o seguirem. Tudo isso apenas no primeiro capítulo do Evangelho. Ainda tem muitos pela frente, mas Jesus já fez muito até aqui. Mas que maravilha nós podemos compreender que ele também encontrava um tempo para a oração. Nós vemos de maneira muito clara aqui que Jesus Cristo, no meio de muitas outras atividades, os versículos anteriores, o versículo anterior, especialmente o versículo 34, diz: e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades, também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Nós já vimos aqui como Jesus Cristo demonstra essa sua autoridade, no seu ensino, também na sua obra, nas suas curas, na maneira como ele enfrenta o reino das trevas. Mas esse homem, esse Messias, esse Salvador, ele também ora. E é maravilhoso nós vermos como Jesus Cristo estava o tempo todo em oração. Se a gente folhear os evangelhos, nos 4 evangelhos nós temos com muita frequência essa cena, Jesus se retirando para orar, indo para lugares desertos, como é o caso do versículo 35, subindo montes, ficando sozinho, ou com seus discípulos. Era um homem que estava em constante oração. Só para você ter ideia, veja, ele orou quando foi batizado, lá em Lucas capítulo 3, versículo 21. Ele orou antes de escolher os seus 12 apóstolos, Lucas capítulo 6, 12. Ele orou para multiplicar pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Nos evangelhos nós lemos Marcos 6, Mateus 14. Ele orou quando ensinava aos seus discípulos e diante de grandes multidões. Ele orou no Monte da Transfiguração. Ele orou antes de fazer uma oferta generosa. Eu acho maravilhosa essa expressão aqui, quando disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele orou ensinando os seus discípulos a orar. Ele orou para ressuscitar Lázaro, orou por Pedro antes da sua negação, orou durante a instituição da ceia do Senhor, orou no Getsêmani antes da crucificação e orou na cruz. Toda a vida de Cristo foi encharcada de oração. Agora sempre surge essa pergunta: por que Jesus orava? Afinal, ele não é Deus? Não é esse o entendimento que o cristianismo tem sobre essa pessoa? Que Jesus Cristo, ele é Deus, não é um homem qualquer, não é um mestre qualquer, é Deus encarnado. Por que ele precisava orar? Nesse ponto, irmãos, nós temos muitas vezes dificuldade, de entender a vida de oração de Jesus. Mas aí veja a pergunta, ele não é Deus? Muitos acabam tendo que tomar pelo menos algum dos extremos aqui, porque de fato isso deve estar muito claro na nossa mente, na nossa mentalidade, de que a doutrina bíblica acerca da pessoa de Cristo é que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essa é a pessoa de Cristo. Ele não é nem menos homem, nem menos Deus. Ele é plenamente, verdadeiramente homem e Deus ao mesmo tempo. Às vezes a gente não consegue compreender muito bem isso. Essa doutrina é uma doutrina muito misteriosa, Está ali do ladinho da doutrina da Trindade. Estávamos conversando, eu e Bruno, a gente está lidando com essa série e conversando sempre sobre as pregações, e eu me lembro que quando ele veio pregar aqui sobre o batismo de Jesus, a gente teve que
que pensar, olha, de maneira rápida a gente tem que falar sobre a doutrina da Trindade, mas é uma doutrina desafiadora para você colocar de maneira simples em palavras. Aqui estamos diante do mesmo desafio, falar sobre as duas naturezas do nosso Salvador Jesus Cristo. É um mistério, é um desafio que nós devemos assumir e crer que aquele homem é também divino, é também o nosso Deus verdadeiro. E aí, diante dessa doutrina, muitas pessoas acabam tendo que fazer uma escolha. Muitos dizem, e certamente você já ouviu essa fala, Jesus orava porque ele é homem. Ele é Deus, mas ele também é homem. E aí ele orava como homem. Ele orava por causa das suas necessidades. É como se nas orações Jesus deixasse de ser um pouco Deus. Ou a parte divina de Jesus ficasse um pouquinho quieta e aí a parte humana falava. Muita gente acaba explicando a oração de Jesus dessa maneira, irmãos. Mas precisamos ter um pouquinho de cuidado aqui. Porque Jesus, ele não tinha duas personalidades. Jesus, ele não tinha aqui uma dupla personalidade para dizer assim, olha, quem falou isso foi Deus, quem falou isso foi o homem, quem fez isso foi Deus, quem fez isso foi o homem. Não, tudo que Jesus fez, ele fez em uma pessoa só. Ele fez, tudo que Jesus fez foi ele mesmo que fez, sendo ele verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós devemos ter isso muito claro na nossa mente. Então, Jesus não orava porque ele era homem, e como é que a gente deve imaginar isso, né? E aí muitas outras pessoas vão para o caminho contrário e pensam o seguinte, não, Jesus orava, mas ele é Deus, então ele nem precisa orar, porque ele vai orar de si para si mesmo? Como é isso, né? Se ele já sabe de todas as coisas, se ele pode todas as coisas, para que orar? Para que investir tempo em oração? Aí muitos dizem o seguinte, não, Jesus não precisa orar de fato, mas ele ora para deixar o exemplo, ele ora para deixar o modelo, para que os seus discípulos, para que as pessoas que estavam com ele pudessem aprender, porque nós, seres humanos limitados, nós precisamos orar, mas ele não. Mas ele faz uma oração de brincadeirinha para que a gente aprenda. Eu não preciso dizer que essa explicação também é uma explicação muito inadequada para falar sobre a vida de oração de Jesus. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que ele de fato orava. Não era uma oração de faz de conta, não era uma oração menor ou uma oração apenas encenada. Ele de fato orava, porque ele amava a oração. Como explicar de maneira mais adequada? Se ele não orava porque era homem ou orava porque queria dar o exemplo? Na verdade, irmãos, as orações de Jesus, e isso deve ficar muito claro na nossa mente, é exatamente a expressão da comunhão que ele, como Filho de Deus, tinha com o Pai desde toda a eternidade. O autor Michael Reeves, né, o autor desse livrinho aqui, depois eu vou falar um pouco sobre ele, Deleitando-se na Oração. Ele nos ensina de maneira maravilhosa, irmãos, a olhar para a oração de Jesus, de maneira a contemplar a profundidade daquilo que Jesus estava fazendo. Olha como ele diz. O Filho sempre depende do Pai. Isto é o que ele é eternamente. Para ele, tudo procede da sua comunhão com o Pai. Dessa forma, por toda a eternidade, ele desfrutou de comunhão com o Pai e orou a ele. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, então, é o principal modelo da pessoa que ora bem. E a salvação trazida por ele é o compartilhamento dessa comunhão com seu Pai. Preste atenção como ele termina essa frase. Orar, meu irmão, significa aprender a desfrutar o que Jesus sempre desfrutou.
Quando a gente lê lá em João, capítulo 17, a oração que nós lemos antes da pregação, o Senhor Jesus, ele diz: Pai, eu tenho uma glória contigo. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse a criação, antes que todas as coisas fossem criadas, nós já tínhamos uma comunhão, nós já tínhamos glória, nós já tínhamos relacionamento. Nós já falávamos um com o outro. Então, quando Jesus Cristo, agora Deus encarnado, andando sobre esse chão, andando sobre essa terra, ele abre a sua boca para falar com o Pai, ele só está fazendo aquilo que ele já fez por toda a eternidade. Porque ele ama essa comunhão. Porque ele ama o seu Pai. Ele se deleita nesse relacionamento. E é exatamente isso que nós vemos ele fazer aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 35, a ponto de se levantar de madrugada. Quando a gente faz alguma coisa de madrugada é porque é urgente, né? É porque algo é importante. Não dá para esperar, não dá para ficar para depois. Ele se levanta de madrugada, quando ainda estava escuro. Saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O Senhor Jesus, ele fez muitas coisas, mas nós aprendemos que ele não fazia nada sem oração. Ele não fazia nada sem estar revestido com essa comunhão com o seu Pai, com o Espírito Santo. Ele não fazia nada sem apresentar o seu propósito ao seu Pai. Ele não deixa de ser Deus por causa disso. Ele não é menos Deus porque ele ora. Pelo contrário, ele só está demonstrando essa comunhão. E como o nosso irmão nos ensina aqui, orar significa aprender a desfrutar o que Jesus desfrutava. O Senhor Jesus abre a porta da comunhão com o seu Pai e diz: vocês também podem orar ao Pai em meu nome. Afinal, ele nos ensina a orar dessa maneira. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu. O Senhor Jesus diz: olha, pode chamar o Pai de Pai, pode chamar o meu Pai de Pai, porque ele é nosso Pai. Você pode orar, nós podemos orar. E que, de fato, que grande exemplo, agora sim, que grande exemplo de oração nós temos em Cristo Jesus. Nada do que ele fazia sem oração. Nós, olhando para a nossa realidade, irmãos, nós também temos uma missão a cumprir. Em Cristo nós temos uma missão a cumprir. E somos confrontados com essa realidade de que nós somos muitas vezes falhos em nossa oração. Nós somos falhos na nossa preparação em oração por causa do pecado do nosso coração. O teólogo João Calvino, ele afirmou de maneira muito simples no seu livro, mais famoso, As Institutas, ele, falando sobre oração, ele diz: a oração é o principal exercício da fé. O principal exercício da fé. De maneira que o crente, ele ora. E não tem nada mais fé do que orar. Porque você está ali, sozinho ou acompanhado, falando palavras, abrindo o seu coração, crendo que está falando com um Deus vivo e verdadeiro. Você não vê, você não pode tocar, mas nós cremos que as nossas palavras estão do trono do Senhor dos Senhores. Veja, se isso não é fé, irmão, eu não sei o que é fé. Se isso não é colocar fé em prática, a fé que nós dizemos ter, eu não sei o que é fé. A oração é o principal exercício da fé. E, infelizmente, viver uma vida em que falta a oração, e sabemos que muitas vezes nós vivemos dessa maneira. Falo por mim. Pessoalmente, são grandes os momentos em que eu paro e digo: poxa, como eu preciso de oração. Como eu preciso melhorar na minha vida de oração. Porque eu sou pecador. É um desafio, irmãos. Essa é uma palavra que nunca sai de moda. É uma exortação que nunca vai deixar de ter lugar nas igrejas. Porque sempre nós precisamos orar mais.
Sempre. Nesse livro, como eu disse, eu ia falar um pouco dele, ele traz aqui, irmãos, uma palavra que eu acho muito sensível, muito maravilhosa, porque ele nos joga a realidade. Muitas vezes nós exaltamos os grandes heróis de oração. Ele cita, por exemplo, uma história em que se conta, em que Martinho Lutero, ele diz que era também um homem muito ocupado, ele dizia, olha, normalmente eu oro 1 hora por dia, antes de iniciar o meu dia. Eu tenho as minhas atividades e eu oro 1 hora por dia, no início da manhã. Mas hoje, não é uma história que se conta, né? Hoje eu estou muito atarefado. Hoje eu tenho muitas tarefas, então vou orar 3 horas. Veja, essa é uma história que se conta. E o autor nos diz aqui que é uma história inventada. E ele faz aqui ele cita uma carta que Lutero escreveu para um amigo chamado Philippe Melanchthon, né, um parceiro de Lutero, e ele diz o seguinte para Melanchthon. Ele diz, Melanchthon, você me exalta demais. Sua alta estima a meu respeito me envergonha e me tortura, visto que, infelizmente, assento-me aqui à vontade, endurecido e insensível, ai de mim, orando pouco, lamentando pouco pela Igreja de Deus. Em resumo, eu deveria ter o espírito ardoroso, mas eu queimo na carne, lascívia, preguiça, no ócio, na sonolência. Já se passaram 8 dias em que nada escrevi, não orei e nem estudei. Isso se deu em parte por causa das tentações da carne e em parte porque sou torturado por outros encargos. E assim termina essa citação. Veja, um grande herói da igreja, da história da igreja, ele reconhece que a sua carne o leva a não orar. Alguém se identifica com esse relato? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Olhar para a vida de Jesus, irmãos, é para nós olhar para um grande exemplo para nós. É olhar para um modelo a ser seguido. Mas, ao mesmo tempo, é olhar para o nosso Salvador. Porque ai de nós, se nós fôssemos salvos pela nossa fidelidade em oração. Mas nós somos salvos pela obra de Cristo. Nós somos salvos porque Ele intercede por nós. Nós somos salvos porque Ele cumpriu perfeitamente o seu propósito, a sua missão. E nele nós podemos dar passos para frente e aí sim seguir o seu exemplo, seguir esse modelo maravilhoso que nós temos de oração. Louvado seja Deus porque Ele cumpre a sua missão dessa maneira. Esse é o primeiro ponto, irmãos, essa é a nossa primeira lição. O Senhor Jesus, Ele viveu essa missão completamente debaixo da oração, buscando enchimento do Espírito Santo, buscando preparação nas suas tarefas, nas suas mais difíceis tarefas do seu ministério. Louvado seja o Senhor por isso. Mas nós vemos que esse texto continua. Nós vemos que agora, nesse cenário, né, Jesus saiu do seu local, saiu de onde estava, né? O contexto aqui é que ele estava na casa, hospedado na casa de Pedro, onde ele tinha curado a sogra daquele discípulo, e ali em Cafarnaum, naquela cidade que acaba se tornando um tipo de base, um tipo de quartel-general do ministério de Jesus, onde morava Pedro, onde morava André, onde morava Tiago, onde morava João, e ali ele se estabelece como um tipo de base missionária. Dali, ele partia para as cidades para evangelizar. E aí, nesse local, num local deserto, nós vemos que Simão, nos diz o versículo 36, Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Qual é o entendimento aqui desse texto? É muito interessante.
separado, destacado, em um local deserto, orando. Passou ali muito tempo, horas de oração. Afinal, ele se levantou de madrugada quando ainda estava escuro. E certamente, ou provavelmente, quando já estava de dia, de manhã, Simão e os seus irmãos ali, aqueles que estavam com ele, foram procurar Jesus. E nos diz aqui que eles procuraram e por toda parte. Certamente isso deve ter levado um tempo considerável. Por toda parte. E encontraram ele em oração. E lhe disseram: todos estão à sua procura. Eu consigo imaginar Pedro falando isso aqui com urgência, quase como se estivesse confrontando Jesus. O Senhor está aí, está todo mundo procurando o Senhor. As multidões, né, conforme o Evangelho de Lucas, né, depois você pode ler lá, Lucas capítulo 4, versículo 42, o texto paralelo, diz o seguinte, olha, as multidões estão buscando o Senhor. Lá em Lucas, as multidões que vão atrás de Cristo aqui. O Senhor não vai fazer nada, né? O Senhor vai ficar aí parado, sozinho. Tem doente para curar, tem demônio para expulsar. As multidões estão fazendo filas para serem atendidas pelo Senhor. E o Senhor está aí. A resposta de Jesus, irmãos, ela é uma resposta aparentemente decepcionante para aquilo que Pedro está falando aqui. Qual a resposta dele? Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Os comentaristas afirmam que esse momento, irmãos, nesse contexto do início do evangelho, do ministério de Jesus, era um momento em que as pessoas estavam iniciando a compreender quem é esse homem. O evangelho de Marcos, especialmente, nós vemos que nesse início Jesus se demonstra muito preocupado em não fazer com que as pessoas fiquem falando demais nele. Já vimos isso, né, no domingo passado, quando Jesus repreende os demônios porque sabiam quem ele era, dizendo, olha, não falem nada acerca de mim. Eu sei que vocês sabem quem eu sou. Fiquem calados. No próximo texto, nós vemos a situação em que Jesus cura um homem, né, no texto do domingo seguinte, em que Jesus cura um homem e ele diz o seguinte, olha, não fale nada a ninguém. Aquele homem desobedece a Jesus e sai contando por toda parte, de maneira que Jesus não conseguia mais entrar nas cidades. Tamanho era o alvoroço, né, as multidões que ficavam entusiasmados por receber Jesus Cristo. Então, esse início aqui do ministério de Jesus era um momento muito delicado, em que era como se a gente tivesse ali, naquele momento em que ou as pessoas iam entender Jesus como o Messias que veio, ou as pessoas iam entender Jesus como um pregador do reino de Deus que finalmente chegou, ou iam entender ele como mais um curandeiro, ou iam entender Jesus como mais um fazedor de milagre. A questão é, aparentemente, ser um curandeiro dá mais ibope. Ser um fazedor de milagre junta mais multidão. Não é assim, como nós lemos no ministério de Jesus? Enquanto ele está sempre curando e fazendo milagres e multiplicando pão, multiplicando peixe, as multidões vêm até ele. Mas quando ele começa a confrontar o pecado, as pessoas começam a se afastar. Então a gente está aqui, irmãos, num ponto crucial. E os apóstolos, né, nesse momento ainda, começando o seu discipulado, eles ainda não entenderam muito bem. E aí vem Simão e diz, mestre, as multidões estão esperando o Senhor. Vamos lá para mais um dia de cura, mais um dia de trabalho. E aí Jesus diz, eu não vou atender essas pessoas. Jesus parece um pouco rude aqui, parece um pouco duro. Às vezes na nossa leitura, Jesus parece um pouco assim. Mas perceba,
a intencionalidade de Cristo. Jesus, ele tinha clareza daquilo que ele veio fazer. Ele diz: vamos aos outros lugares, aos povoados vizinhos, para que eu pregue também por ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus não veio, irmãos, para ser um milagreiro. Jesus não veio para ser apenas um resolvedor dos problemas superficiais da humanidade. Jesus não veio para curar doenças. Ele fez isso. E isso é uma demonstração do seu poder, da sua autoridade, como nós já aprendemos aqui. Jesus não veio simplesmente para fazer com que cegos vissem ou que paralíticos andassem. Ele fez tudo isso. Mas olha como ele é assertivo, ele é firme no seu entendimento. Eu vim para pregar. Não somente aqui em Cafarnaum. Eu não vim para ser limitado geograficamente. Eu não vim para ser limitado naquilo que eu vim fazer. Eu vim, na verdade, para pregar salvação para o mundo inteiro. E ele começa demonstrando para aqueles discípulos: eu não vou ficar só em Cafarnaum. Vamos para as cidades, vamos para os outros povoados, pois foi para isso que eu vim. Imagine se Jesus se limitasse a ser apenas um curandeiro. Imagine se Jesus se limitasse e seguisse o roteiro traçado por aquelas multidões. Certamente ele arrebanharia muito mais gente naquela época. Mas o projeto do reino de Deus ficaria interrompido. Haveria salvação do corpo, sem salvação da alma. Haveria resolução de doenças temporárias, mas sem nenhum tipo de salvação do pecado, que é o verdadeiro problema do ser humano. Louvado seja Deus, porque Cristo, ele veio com um propósito muito bem estabelecido e tinha clareza nisso. Ele tinha entendimento do que veio fazer e não se permitiu desviar, mesmo que isso custasse a sua popularidade, mesmo que isso custasse as multidões que estavam procurando. É por isso que Cristo, ele enfatiza sempre aqueles que, de maneira simples, mas poderosa, o seguem. Não são as multidões, mas aqueles discípulos que caminhavam com Cristo. Não são aqueles que se encantam com os pães multiplicados, mas aqueles que, como ele diz, nascem de novo. E que têm agora o seu coração, o seu espírito transformado, é que podem experimentar dessa obra maravilhosa de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha clareza de objetivo. E, como nós podemos ver no final desse texto, no versículo 39, ele diz: então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. De fato, ele não ficou em Cafarnaum. Haveria tempo para ele voltar. Cafarnaum seria, como eu disse, um cenário de grandes coisas, de grandes milagres. Mas, infelizmente, foi uma cidade que não recebeu Cristo Jesus. Pelo contrário, recebeu uma repreensão dele. Quando Cristo olha para aquela cidade e diz: Cafarnaum, Cafarnaum, subirás até o céu? E Jesus disse: não, você cairá. Porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que em ti foram feitos, há muito eles teriam crido na minha palavra. Veja, não é o milagre, irmãos, que salva. Não é a demonstração do poder, a extinção da doença que salva, mas é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. Louvado seja o Senhor, porque Cristo cumpriu a sua missão com fidelidade. E esse é o nosso terceiro ponto, irmãos. Em primeiro lugar, nós vimos que essa missão de Cristo ela foi vivida em oração. Em segundo lugar, essa missão foi vivida com clareza de objetivo.
e finalmente ela foi cumprida com fidelidade. Aqui nós estamos apenas no contexto do início do ministério de Jesus. Ele saiu pela região da Galileia, que é uma região enorme, um lago da Galileia ali, ao redor daquela região, muitas cidades de judeus e de gentios estavam naquela região. E nos é dito aqui que Jesus entrava nas sinagogas dos judeus, pregando o reino de Deus, pregando o cumprimento das promessas do Senhor e também expulsando os demônios, demonstrando de uma vez por todas que o reino de Deus chegou e o reino das trevas acabou. Jesus cumpriu a sua missão. Nós estamos aqui apenas no início. Nós vamos completar esse evangelho. Nós vamos completar toda essa história de um Cristo vencedor. Não é um Cristo que veio tentar alguma coisa. Não é alguém que veio se aventurar para ver se no final conseguia algum tipo de sucesso. Na verdade, não. Ele é vitorioso. Ele cumpriu todas as coisas de maneira perfeita. E nós somos abençoados por essa missão cumprida do Senhor. Jesus Cristo, de maneira nenhuma, deu viagem perdida. Fez tudo aquilo que ele quis fazer. Louvado seja o Senhor por isso. Diante disso, irmãos, temos aqui algumas aplicações muito simples que devem estar firmes no nosso coração. A primeira é exatamente que nós devemos depositar a nossa confiança na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Afinal, ele é o Evangelho. Aquilo que nós somos chamados a fazer, vivendo a vida cristã, tem tudo a ver com aquilo que ele mesmo já fez. Hoje pela manhã nós aprendemos isso. Nós devemos evitar olhar para o Evangelho como se fosse algo que nós fazemos, ou que depende de nós, ou que está limitado simplesmente à nossa vida. É Jesus perdoando o meu pecado, me dando vida eterna e me fazendo uma pessoa melhor. Na verdade, não. Jesus Cristo veio para ganhar o mundo, para reconciliar todas as coisas com Deus. E ele fez isso. Ele fez isso. Na cruz do Calvário, o grito foi: está consumado. O preço foi pago. A morte vencida. Satanás derrotado. O inferno abalado. O preço, de fato, foi pago e o mundo agora pertence ao Senhor. E ele reina sobre todas as coisas. Na nossa vida, irmãos, essa mensagem, essa história deve nos dar confiança. Confiança de viver os nossos dias, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Saber que o Senhor Jesus, ele fez todas essas coisas ao nosso favor. Ao nosso favor. E mesmo quando nós fraquejamos, mesmo quando nós lutamos e pecamos e somos envergonhados, nós devemos compreender que a nossa salvação não está fundamentada no nosso desempenho. Está fundamentada, na verdade, no desempenho de Cristo. Está fundamentada naquilo que Ele veio fazer e fez. Que isso enche o nosso coração de confiança. Que isso enche o nosso coração de fé, de esperança. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa é a mensagem do Evangelho. Podemos aprender com a vida de Jesus de oração. Muito já foi falado aqui. Mas Jesus Cristo, ele se apresenta assim como esse modelo. Afinal, ele mesmo nos ensina a orar. E ele não é um mestre hipócrita. Ele não é um mestre que diz: olha, eu estou apontando o caminho, mas eu nem faço muito isso. Como os fariseus daquela época faziam. Não. Jesus Cristo ensina a orar porque ele mesmo amava a oração. Porque ele mesmo se deleitava, desfrutava desses momentos com o Pai. E nós podemos aprender com a vida de oração de Jesus.
a compreender que a oração deve estar presente em toda a nossa vida, em todos os nossos dias e em tudo aquilo que a gente faz. Existe aquela frase famosa, né, do puritano John Bunyan, quando ele diz, é claro que eu posso fazer mais do que orar. Nós podemos fazer mais do que orar. Existem muitas coisas que estão na nossa possibilidade de fazer, mas não podemos fazer nada sem ter orado. O Senhor Jesus era um homem muito ocupado. Nós podemos ser também pessoas ocupadas. Cada um tem a sua atividade, cada um tem suas demandas, suas responsabilidades. Nós sabemos, né, onde o sapato aperta. Mas, meus irmãos, não vamos colocar a nossa falta de tempo como desculpa, a nossa vida seca em oração. Pelo contrário, possamos aprender a amar a vida de oração, seguindo o exemplo de Cristo, que se ausentava, que ficava sozinho. É claro, muito benefício na oração comunitária. Afinal, devemos fazer isso, orar com os irmãos, orar aqui neste momento, no culto. Oramos como igreja, isso é maravilhoso, orar em conjunto com os irmãos. Mas nós também devemos desfrutar de tempos sozinhos de oração. Tempos de solitude, tempos em que nós nos afastamos, tanto das outras pessoas, como também de outras distrações. Infelizmente, nós administramos muito mal o tempo que passamos sozinhos. Somos distraídos com redes sociais, com conteúdos que inundam a nossa mente e que, veja, não tem intencionalidade nenhuma. Podem ser coisas até interessantes, podem ser coisas até que vão acrescentar alguma coisa na sua vida, mas nós perdemos um tipo de domínio sobre aquilo que entra na nossa mente. Veja, eu não estou falando nem de coisas pecaminosas, de coisas banais do dia a dia. Certa vez eu estava muito interessado vendo um vídeo de um fazendeiro limpando um casco de um cavalo. E era um vídeo interessantíssimo. Mas de repente eu me vi olhando para aquele vídeo e disse assim, isso é muito interessante, mas eu não acordei naquele dia e disse, hoje eu vou aprender como é que se limpa o casco de um cavalo. Mas apareceu e eu estava lá, seduzido, capturado por aquele momento, meus irmãos, e aí naquele momento eu disse, eu perdi o controle daquilo que eu poderia estar fazendo nesse momento. Perceba se não é assim no nosso relacionamento com essas redes sociais. Precisamos, irmãos, ter intencionalidade. O nosso Jesus nos ensina a não perder tempo. Isso não vai nos fazer pessoas amarguradas ou que não estão com os olhos abertos para aquilo que o Senhor mesmo pode fazer nos nossos dias. Não seja o chato da agenda, não seja o chato da rotina. Pelo contrário, esteja aberto àquilo que o Senhor faz no seu dia. Mas esteja sensível à sua vida com Deus. Em oração, em solitude, em crescimento espiritual. Seja isolado, seja na família, culto doméstico, nas suas conversas, na igreja, no seu relacionamento com os irmãos. Perceba, irmãos, nós só somos abençoados quando nós pensamos no que vamos fazer. Infelizmente, o brasileiro gosta muito da espontaneidade, faz parte da nossa cultura. Nós valorizamos aquilo que é espontâneo, aquilo que é improviso. Isso acaba entrando para a nossa espiritualidade. De maneira que, às vezes, a gente espera a gente ter vontade de fazer as coisas. Eu só vou orar quando eu tiver vontade. Só vou para a igreja quando eu tiver vontade. Ou quando sentir no meu coração. Se eu não sinto no meu coração, eu nem vou.
Meu irmão, eu entendo de onde isso vem. E pode vir de uma boa motivação, de querer realmente sinceridade nesses momentos com o Senhor. Mas às vezes é necessário lidar com a oração, com o nosso crescimento espiritual. Lidar como se fosse, como de fato é, uma necessidade da nossa alma. É o alimento, é o crescimento. Se a gente deixa de comer, o nosso corpo adoece, enfraquece, nós morremos. Se deixamos de orar, se deixamos de ler a palavra, o que vai acontecer com a nossa alma? Podemos aprender, irmãos, com a vida de oração de Jesus. O nosso mestre incansável, ocupadíssimo, mas que sabia que é necessário orar. Sabia que é importante orar. Assim como Cristo, irmãos, que veio para cumprir uma missão, que veio para cumprir um propósito e cumpriu de maneira perfeita, nós podemos compreender que nós também temos um propósito em Cristo. Ele nos deu uma missão, ele nos compartilha essa missão. É muito triste quando um cristão vive a sua vida de maneira aleatória. Vai vivendo simplesmente os dias, como diz aquela música, né? Deixa a vida, né, me levar. E ainda repete, né? Como é a música? Vida leva eu. Né? Veja, é necessário, irmãos, nós termos essa clareza de propósito. Esse entendimento. Por que você nasceu? Por que Deus te chamou? Por que você está aqui? Por que Deus te salvou? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu quero crer que você tenha essa resposta na ponta da sua língua. Eu quero crer que você tem, todos nós tenhamos esse entendimento. Talvez nós não saibamos os detalhes, os pormenores. Às vezes a gente quer saber isso, né? Não, Deus quer que eu vá para aquele lugar, Deus quer que eu vá que eu trabalhe com tal coisa. Às vezes a gente não vai saber. Mas nós devemos ter um entendimento, irmãos, do para que nós existimos. E se a gente sabe o nosso propósito, nós podemos nos proteger. Assim como Cristo pôde fazer. Porque entendia o seu propósito, ele pôde recusar propostas. Ele pôde vencer a tentação de Satanás no deserto. Ele pôde vencer a proposta do seu discípulo Pedro, dizendo: Senhor, as multidões estão te esperando. Vamos lá para o Senhor ser aplaudido, para o Senhor ser elogiado. Vamos lá para que as multidões possam ser atendidas pelo Senhor. É tão bonito ver aquelas pessoas sendo curadas. É tão bonito ver gente que estava caída andando, cego vendo. É tão maravilhoso, Senhor. Vamos lá. Mas porque Jesus tinha clareza de propósito, ele pôde responder e permanecer firme. Acontece, irmãos, que muitas vezes nós não compreendemos o nosso propósito. Qualquer caminho serve. Qualquer proposta é sedutora. Mas se nós compreendemos que nós fomos criados para exaltar o Senhor, para se alegrar nele para sempre, que ele nos chamou para vivermos a nossa vida em novidade de vida, em obediência, nós fomos salvos para as boas obras, nos diz o apóstolo Paulo lá em Efésios. Se nós compreendemos que o Senhor Jesus conta conosco como testemunhas nesse mundo, como sal e luz da terra, se nós temos o entendimento de que ele nos convida, nos comissiona como fazedores de discípulos nesse mundo, como está escrito lá no final do Evangelho de Mateus. Irmãos, não é qualquer proposta que serve. O mundo vai vir com as suas propostas.
São propostas que são até tentadoras. Eu nasci para ser rico. Eu nasci para construir patrimônio. Eu nasci para fazer com que a minha família viva confortável. Eu nasci para ser famoso, para ser influente, relevante na sociedade. Eu nasci para ser o melhor profissional na minha área. Veja, todas essas coisas, elas não são más em si mesmas. Mas elas são muito pequenas diante do propósito para o qual Deus nos chamou. E elas sim podem ser um grande obstáculo. Podemos aprender com Cristo, irmãos, a saber que nele nós também, você também, tem um propósito. E o nosso desejo é que o Senhor nos dê fidelidade. Que Ele firme os nossos passos, para que nós possamos chegar no fim da vida, poder dizer: Senhor, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu pude cumprir. Não fui eu, não foi a minha força, não foi a minha capacidade, foi o Senhor, foi a tua graça. Porque o Senhor esteve comigo em todo o tempo. De poder dizer como o apóstolo Paulo nos diz de maneira tão maravilhosa lá no fim, já no fim da sua vida: eu completei a carreira, guardei a fé, eu combati o bom combate. Veja que testemunho maravilhoso, irmãos. Só faz isso quem tem clareza de propósito, quem tem intencionalidade na sua missão. Por isso, o nosso desejo é que o Senhor nos ajude a vivermos os nossos dias para a glória dele. Não para a nossa glória. Não para a nossa glória. Porque Jesus Cristo não vivia para a glória dele. Ele vivia para a glória do Pai. Assim também, possamos viver para a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque ele nos salvou. Ele cumpriu a sua obra. E nós estamos nele, salvos por ele, unidos a ele, testemunhas dele. Esse é o nosso propósito. É isso que nós viemos a este mundo. E eu espero encarecidamente, irmãos, que nós não demos viagem perdida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, pela obra de Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque lemos esse testemunho maravilhoso, Pai, do nosso Salvador, que veio a este mundo cumprir uma missão e a cumpriu com fidelidade. Muito obrigado, Senhor, por isso. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, porque compreendemos que em Cristo nós também temos uma missão. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos esse entendimento, a olhar para a nossa vida, Pai, não como simplesmente uma vida a ser vivida sem propósito, Senhor, sem significado. Pelo contrário, Senhor, que nós possamos compreender que nós estamos em missão, em serviço. Somos soldados de Cristo, somos testemunhas do Senhor Jesus, embaixadores do reino de Deus, sal e luz deste mundo, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, nos livra de desperdiçarmos a nossa vida, de vivermos os nossos dias de maneira aleatória, Senhor, o tempo somente passando e a gente ficando. Pelo contrário, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que possamos viver os dias para a tua glória. Possamos olhar para Cristo, Senhor, confiando nele, encontrando nele a esperança, porque aquilo que ele quis fazer, ele cumpriu. E somente dessa maneira, Pai, é que nós podemos ser salvos. Queremos, Pai, te pedir por nossa vida de oração. Te peço pelos meus irmãos aqui, te peço por mim. O Senhor sabe, Pai, como cada um de nós está nesse sentido. O Senhor sabe como nós temos vivido e como precisamos, Pai, de santificação nessa área.
Nos ensina, Pai, a amar a oração, a nos deleitarmos na oração, nos deleitarmos na Tua presença, Senhor. Falar contigo, Senhor, compreendendo esse grande privilégio que é se achegar ao trono da graça. É falar, Senhor, com o Criador do universo. Como nós cantamos, Pai, a oração faz bem para a nossa alma, nos satisfaz. O pecado, Senhor, muitas vezes rouba essa nossa alegria, Senhor. Eu te peço, Pai, que sejamos homens e mulheres de oração, sempre dependentes do Senhor, conscientes de que nós não podemos viver o nosso dia sem a Tua presença. Te pedimos, Pai, que o Senhor restaure a nossa vida de oração. Cria em nós, Pai, esse hábito, mas muito mais do que uma mera obrigação, que seja de fato um prazer, uma alegria, Senhor. Nós possamos ansiar em estar na Tua presença, sozinhos, como o Senhor Jesus nos ensina, como Ele mesmo fez aqui, Senhor. Mas também uns com os outros, orando com os nossos irmãos. Temos perdido, Pai, muitas vezes essa prática. Que privilégio é, Senhor, poder na presença do Teu povo, Senhor, junto da nossa família na fé, falar com o Pai, como estamos fazendo agora, Senhor. Te pedimos por nossas famílias, que a oração possa retornar, Senhor, ao centro do nosso dia. Os casamentos aqui, Senhor, sejam repletos de oração. Que os pais possam orar pelos filhos, mas também com os filhos. Que os filhos possam olhar para seus pais como exemplos de oração. Tudo isso, Pai, porque devemos compreender, dependemos de Ti. Quando não oramos, passamos essa mensagem de que talvez a gente não precise tanto do Senhor. Sabemos que isso não é verdade. Nós precisamos de Ti, dependemos do Senhor. Por isso te pedimos, Pai, nos ensina a orar. Nos dá clareza, Pai, de entendimento também do nosso propósito, de quem nós somos, de quem o Senhor é na nossa vida, para que o Senhor nos chamou. Guarda o nosso coração, Senhor, porque o mundo tem as suas propostas sobre quem nós somos, qual é o nosso valor, para que nós nascemos, Pai. Que os nossos ouvidos estejam, Pai, sensíveis à Tua voz. E que o Teu propósito possa ser cumprido na nossa vida, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos cumprir o Teu propósito com fidelidade, Senhor. Não confiando somente na nossa força. Não confiando naquilo que a gente pode fazer. Mas como o apóstolo Paulo nos ensina a dizer: a Tua graça comigo. Eu te peço, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Te louvamos por este culto, te louvamos, Pai, por este momento em que podemos aqui contemplar a Tua glória, Pai, no Evangelho. Olhar para Cristo, Pai, e vê-lo como Ele é. Digno de louvor, digno de exaltação. O nosso amado Senhor Jesus. Te louvamos, Pai, por esse momento e te pedimos que o Senhor abençoe essa semana, Pai. Que em todos os nossos dias estejamos guardados por Ti, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, em oração, na leitura da palavra, Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja do mal, nos livre do pecado, Senhor. E que possamos aproveitar
as oportunidades, Pai, de exaltar o Teu nome em nossos dias, no trabalho, em casa, nos relacionamentos, quando estamos sozinhos. Que o Senhor nos ajude, Pai. Abençoa todos nós. Abençoa aqueles que não estão conosco, Pai, hoje. Alguns estão doentes, alguns trabalhando. Que o Senhor esteja com todos, Pai, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a Igreja de Cristo, em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.